Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Aí, acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui, antes de entrar nos principais temas aí, é que o São Paulo conseguiu vender o Gabriel Neves, né? Então, tá bem caminhado ali. Ele estava emprestado com o Independiente da Argentina, lá de Avejaneira, e aí o São Paulo agora está tendo um acerto ali, está trabalhando um acerto com o Estudiantes de La Plata, segundo o César Luiz Merlo, que é um jornalista que também acompanha muito esse mercado de bola, né? Eu queria que você comentasse uma coisa, porque assim, existe um fenômeno entre alguns torcedores do São Paulo, que é de abraçar alguns jogadores, não importa o que eles façam. O Gabriel não era um pereba, era um cara que ajudou muitas vezes o time do São Paulo, mas ele também não era um craque. E ele conta com uma base de fãs muito grande. Tem muita gente que está lamentando isso, mas no fim das contas, no geral, é uma boa venda para o São Paulo, né? Eu queria que você comentasse o que você acha desse caso aí do Gabriel Neves, Raí. Cara, eu acho que sim, é uma boa venda, no fim das contas, por se tratar de um jogador que nesse período que ficou no São Paulo foi pouco aproveitado, né? Pouco aproveitado não no sentido de que ele não jogou muito, mas no sentido de que ele, nos momentos em que ele esteve em campo, ele entregou pouco, né? De uma forma geral. Acho que dá pra gente pegar, talvez, o recorte mais positivo dele tenha sido naquele período em que o São Paulo fez a final da Sul-Americana, né? Contra o Del Valle, ele é titular daquele time, não foi na final, mas ele foi titular no período anterior a esse, né? Time com 3 zagueiros e ele sendo o primeiro volante. Eu até me lembro que eu estava no Morumbi, na época que ainda era Morumbi, né? Agora Morumbis, mas eu estava lá no dia do São Paulo e América Mineiro, um jogo da Copa do Brasil. São Paulo venceu o jogo por 1-0, o Thiago Couto pegou um pênalti e tal. Estava trabalhando lá no jogo. E aí eu até perguntei pro Rogério sobre o Gabriel Neves, porque ele tinha ganhado uma sequência como titular e tudo mais. E aí o Rogério explicou um pouco das características que ele enxergava no Gabriel Neves. Achava que era um jogador que tinha uma boa saída para o jogo, mas não tinha tanta capacidade de combate, de marcação, né? E até por isso ele tinha se fixado como um primeiro volante, mas com a linha de 3 zagueiros. Que na cabeça dele, Rogério, para ele jogar como um primeiro volante com uma dupla de zaga, talvez não funcionaria tanto, né? E eu concordo bastante com esse diagnóstico de que era um jogador que não tinha tanta capacidade assim de combate, de marcação, e nem achava também, Senna, para ser bem sincero, um cara com uma capacidade de passe tão boa assim, né? Para fazer saída de jogo e tudo mais. Então, eu também não compreendia muito esse apreço, né, que uma parte muito grande da torcida tinha por ele, pelo desempenho do jogador em campo, nada contra a pessoa em si, do Gabriel Neves e tal, mas o desempenho dele em campo não era condizente com esse apreço muito grande, né, que as pessoas tinham por ele. Ah, a venda é baixa? Cara, pode ser que seja até, mas entre não vender, não utilizar e vender por um valor menor, talvez seja melhor vender por um valor menor do que você ficar com um atleta ali no elenco que você não vai utilizar, ele vai ficar ocupando uma vaga, vai ter um custo salarial mensal, então talvez seja melhor vender, mesmo que por um valor um pouco abaixo, do que ficar com um atleta que você vai acabar não utilizando, né? E os vários treinadores que passaram e utilizaram ele pouco, eu acho que mostra que talvez ele não era esse jogador, ou não tinha a capacidade que muita gente imaginava. Pois é, né? Às vezes a gente fica naquela narrativa, assim, de algumas pessoas e tal, e até numa impressão que às vezes parece que existe uma tolerância maior a alguns jogadores, especialmente quando são estrangeiros, né? Então, por exemplo, o caso do Gabriel Neves, o Galopo também acho que vai mais ou menos na mesma linha, né? Não é que assim, pô, são fracos, ruins, tiveram bons momentos, né? Foram úteis ali, mas talvez assim não vale tanta insistência, né? E o Gabriel Neves é um caso desse que agora, tudo bem, não é um valor tão alto, né? Mas o São Paulo talvez tivesse aí um novo caso igual ao do Lisieiro, que vai emprestando, ele não se firma em lugar nenhum, acaba voltando, e o São Paulo tem que ficar com aquele custo. O Galopo, você acha que está entrando mais ou menos nessa linha também, Raí? Porque teve um boato aí muito dele ir para o Boca, que deu uma esfriada agora, né? Não se falou mais nisso, né? Eu não vi também mais notícias sobre, né, essa questão aí do Gabriel Neves. O Wesley até vi que lembrou aqui no chat que o Gabriel Neves era titular com o Dorival. De fato, ele era titular, mas longe de entregar um grande desempenho assim, né? Não é que o Gabriel Neves estava jogando muito bem naquele momento, é a partir da lesão dele, naquele jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, jogo de volta, que o Dorival acha o Alisson ali para ser um segundo volante, e o Alisson tem sequência e vai muito bem, né?
Então, só para contextualizar em relação a essa questão do Gabriel Neves. Sobre o Galopo, eu já até falei algumas vezes em alguns outros lugares que eu acho que o Galopo é um caso de um jogador muito estranho, né? Porque ele é um jogador que não consegue, ele já jogou em muitas posições no São Paulo e ele não consegue jogar bem em nenhuma. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, né, quando ele chega lá do Banfield, eu fui pesquisar sobre ele, tal, não conhecia, não tinha visto jogar, assisto bastante futebol argentino, mas River, Boca, o Estudiantes, que eu gosto bastante do Eduardo Domingues, destino aí do Gabriel Neves e tal. Alguns outros times, o Banfield não era uma das equipes que eu assisti. O Argentinos Júnior, do Milito, gostava de ver também, mas não o Banfield do Galo. Quando ele chega, foi pesquisar, procurar saber tal, com algumas pessoas que acompanhavam mais e diziam que ele era um 8, podia ser um segundo volante, um terceiro homem de meio campo. Ok. Ele chega ao São Paulo, demora um pouco para ter espaço, quando ganha uma sequência é como centroavante, num ajuste ali que o Rogério faz, né, naquele Campeonato Paulista, para que ele possa ser o 9, né? O São Paulo não tinha ali um jogador para ser esse centroavante e o Galopo estava jogando ali naquela função. Ele marcou vários gols, foi o artilheiro até daquele campeonato, né, que o São Paulo cai nas quartas de final para a Água Santa, ele se machuca inclusive naquele dia, né, no jogo no Allianz Parque. Mas eu acho que a gente tem que relativizar muito a artilharia no campeonato estadual, porque é um campeonato de nível mais fraco, né? Você joga ali contra equipes mais frágeis e tal, então um pouco mais fácil, mas ele talvez não conseguiria repetir esse desempenho no Campeonato Brasileiro jogando como centroavante. Então ali foi um primeiro recorte dele e tal, depois de idas e vindas, joga, não se encaixa, o Rogério não acha uma posição para ele, depois como 9 se machucou, ficou muito tempo sem jogar, e aí voltou no fim do ano, né? E fim do ano passado para o começo desse ano, com uma expectativa de que pudesse ser um cara muito útil. E se a gente lembrar lá do começo do ano, né, o São Paulo do Carpini, no começo da temporada, ele tem muitas frações, né? Então, lá bem no comecinho do trabalho do Carpini, o Galopo era uma espécie de um 12º jogador. Ele tinha aquela base titular com Rato, Luciano, Lucas, Caleri de centroavante, Alisson e Pablo Maia, a linha defensiva que ainda tinha o Diego Costa no início, né, como titular, que também está indo embora. Então era mais ou menos aquele time titular e tinha o Galopo como um 12º jogador. Ele sempre entrava, né? O Galopo sempre estava entrando, quando não tinha o Lucas ou o Luciano ali, o Galopo era o titular, e ele começou a jogar como, entre aspas, um ponta pelo lado esquerdo, mas não era um ponta exatamente, era um meia pela esquerda, né? Fazia um terceiro homem de meio campo, uma função um pouco parecida com a do Nestor, que o Nestor exerceu naquela trajetória da Copa do Brasil e tal. E ali, quando essa ideia começou a se estabelecer, eu até imaginei que pudesse render. Eu falei, pô, o Galopo por aqui, acho que pode ser uma coisa interessante, né? Ele me parece ser um cara que tem uma boa técnica com a bola nos pés, qualidade de passe, assim, encontra bons passes e tudo mais. Então, eu até imaginava que ele pudesse se dar bem nessa posição. Acabou que ele não teve depois, e isso aconteceu algumas vezes com outros jogadores, né? Ele meio que perde um espaço do nada, assim, entre aspas, né? Talvez tenha acontecido alguma avaliação no treinamento, mas ele perde espaço naquela trajetória com o Carpini. Eu até imaginava que ele pudesse ser titular na decisão da Supercopa, quando o São Paulo não tinha o Lucas. Pô, não tem o Lucas, o Galopo vem numa sequência jogando, acho que vai ser ele titular. Eu tava lá no Mineirão, né? E surpreendeu muito quando sai a escalação, Nicão titular. E aí o Galopo demorou muito para ter espaço, não voltou mais, ele foi voltar naquele jogo contra o Tajeres, né? O São Paulo perde lá em Córdoba e ele participa do gol, né? Ele finaliza no rebote, o Luciano faz o gol. E ali se imaginou que ele pudesse de novo ter uma sequência, isso acabou não acontecendo. Nem com o Carpini, muito menos agora com o Zubeldia, que tentou encontrar uma posição diferente para ele, né? Por isso que eu disse lá no início, é um jogador estranho porque ele joga em muitas posições e ele não joga bem em nenhuma. Então no São Paulo ele já foi 9, já foi terceiro homem de meio campo, já foi esse meio aberto, e com o Zubeldia tentou fazer dele um segundo volante. Se a gente se recordar num recorte mais recente, vários jogos o Galopo jogou como um camisa 8, né, um segundo homem de meio campo, porque o Pablo Maia se machucou, ele tentou fazer uma adaptação puxando o Alisson um pouco para trás, acabou não funcionando e tal, e não funcionou. Não deu certo ele jogando como segundo volante. Então, dito tudo isso sobre o Galopo, né, uma retrospectiva geral aí da trajetória dele pelo São Paulo, eu acho que o melhor negócio seria uma venda. Assim, conseguir um dinheiro razoável. Ele se não me engano, até você pode me corrigir se eu estiver errado, ele é a contratação mais cara da história do São Paulo, né? Isso. O São Paulo não vai conseguir recuperar o que investiu nele, não vai recuperar essa grana, esquece. Então, se você conseguir minimizar essa venda, né, minimizar esse prejuízo com uma venda ali, e pôr o cara para jogar em outro lugar também, que ele possa render, possa ter minutos. No São Paulo, eu acho muito difícil que ele volte a ter uma sequência como titular, por esses motivos citados aí nessa análise bem ampla dessa trajetória do Galo.
E tem, além dessa questão da expectativa criada por ele ser a maior contratação, pelo menos financeira, da história do São Paulo, enfim, teve toda aquela controvérsia lá da forma de pagamento, bitcoins, tudo aquilo que também não ficou muito claro, mas tem uma outra questão que a Cláudia Ruola traz aqui também, entre alguns outros amigos do chat. No Banfield, ele não era o que os argentinos chamam de engante, né, aquele camisa 10. Ele era o que eles chamam, um volante ali, um segundo volante, na maioria das vezes. Embora tenha chegada na área, tem um gol muito emblemático contra o Boca na Bombonera, que o pessoal sempre lembra, já jogou de 10 também, mas a posição dele era sempre muito mais o segundo volante. E aqui sempre tem essa discussão muito grande, né, Raí? Que o pessoal fala, mas ele não é volante, ele é meia, mas ele jogou bem de atacante e tal. E é como a Cláudia fala aqui, a gente acaba não sabendo exatamente em qual posição que ele rende bem, né? E assim, ele também acabou tendo chances, né? Ele acabou tendo algumas sequências e, claro, as lesões atrapalharam, como você bem falou. Mas se criou essa expectativa enorme, muito mais pelo custo que ele veio, né, Raí? Isso claro. Aí pesa. É um jogador que custou muita grana, né? Então, quando você contrata, um jogador argentino e tal, muito caro, e, a expectativa é que o cara vai render, que o cara vai entregar algo, né? Claramente isso não rolou, faz bastante tempo já que ele tá no São Paulo, ele teve uma lesão muito grave, a gente não pode esquecer disso. Ficou bastante tempo inativo, mas mesmo assim, de uma forma geral, você tem um rendimento dele ali que não é condizente com o tamanho desse investimento. Acho que negócios ruins no futebol acontecem, né? Você contrata um jogador, você corre o risco de não funcionar bem, de não dar tão certo assim e tal. Mas nesse caso específico do São Paulo, acho que foi uma aposta muito ousada, né? Você fazer ali a contratação de não é que você tá venceu uma concorrência, né? Sei lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um jogador, sei lá, Felipe Anderson. Tava lá, o cara no Palmeiras queria, outros clubes brasileiros talvez queriam também. Você vai lá e vence uma concorrência e paga muita grana no cara e traz o jogador. Pode ser que esse cara não funcione? Pode ser. Mas pelo menos quando você faz esse investimento, você vai ter algo que justifique ele, né? Contratei o Felipe Anderson, 15 anos de futebol europeu, o cara jogou na Lazio, jogou no Oeste, a Juventus queria, ele quis vir para o Brasil, quis jogar no São Paulo. Justifica-se o investimento. No caso do Galopo, não. Ele era um jogador que atuava num clube pequeno da Argentina, não estava sendo disputado por River, Boca ou algo do tipo, e acabou vindo parar aqui no São Paulo, sendo a contratação mais cara da história do clube. Então, não faz o menor sentido essa contratação. Lá atrás, quando você olha, não é dizer isso só agora, né? É lá atrás, quando você olha, você não consegue enxergar, eu pelo menos não consigo enxergar nada que justifique essa contratação quando ela foi feita. Porque hoje, é fato que os clubes argentinos têm muitas dificuldades financeiras, a economia do país é uma porcaria, e os clubes, por consequência, sofrem muito com isso. Mas você tem, por exemplo, o River, que é um clube que mapeia muito bem os jogadores que estão dentro do país. Vou te citar um exemplo. Enzo Fernandes, jogador que hoje está no Chelsea e que veste a camisa da seleção argentina, campeão do mundo e tal. O Enzo Fernandes era um jogador do River, foi lá, emprestaram ele o River emprestou ele para o Defensa e Justiça, para que ele fizesse uma temporada, ganhasse mais minutos e tal. O River poderia vendê-lo para o Defensa e Justiça por um valor ali da cláusula, baratinho e tal, e beleza, não é um jogador que eu vou utilizar. Mas não, ele viu o cara jogar em um clube menor e enxergou o potencial dele e falou, não, vou trazer esse cara aqui de volta e ele vai render no meu time. Esse é só um exemplo, talvez nem seja o melhor, mas foi o primeiro que me veio à cabeça. E tem vários outros, no sentido de que os times grandes da Argentina, Boca, o River principalmente é um clube com mais grana, o River, o Boca um pouco menos, mas eles têm essa capacidade de captação dos clubes pequenos, né, de trazer os caras que se destacam ali. E o Galopo seria um desses, cara. Se ele estivesse jogando muita bola no Banfield, o River olharia, falar, esse cara aqui, interessante, hein, vou trazer. O Boca, a mesma coisa. O Boca se coloca nessa situação agora, me parece porque vê uma oportunidade. Tinha um cara lá atrás que foi vendido por muita grana, ele está muito desvalorizado agora, vou trazer ele de volta baratinho e talvez eu consiga recuperá-lo, né? Eu imagino que é isso mais ou menos que o Boca enxerga na tentativa de contratar o Galo. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.